Que foi, gente? Ah, ó, dessa vez eu não me atrasei. Tá aqui na agenda. Evangelho no Lar às 20 horas. Calma, não é isso. Não? Não. Então o que foi que aconteceu? Ela cancelou de novo? O que foi dessa vez? O trabalho da faculdade ou o final da novela? Que eu saiba, não cancelou. Não, pelo jeito ela esqueceu mesmo. Ah, isso que não. Hoje que eu cheguei no horário, ela vai lembrar de qualquer jeito. Como? Como era no filme mesmo? Ah, lembrei. Evangelho! Tá maluco? Desse jeito vai assustá-la. Depois a gente fica com fome de assombração e ninguém nem sabe por quê. Olha só, veja, é assim que se faz. Querida, vamos fazer o evangelho? Ei, o evangelho! Tá morno, tá morno, tá morno, tá morno, tá morno, tá esquentando, tá esquentando, tá esquentando, tá esquentando, tá esquentando, tá quente, 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 Vai agora, agora! Esfriou. gelou. Deixa, vamos embora. Que pena. Ei, me esperem! Meus irmãos, o culto do Evangelho no Lar, na verdade, nos traz amplas possibilidades de conhecimento do próprio Cristo. A partir do momento que nós nos interessamos e nos esforçamos a trazer dentro do nosso próprio ambiente doméstico para as pessoas que são muito importantes na nossa trajetória evolutiva, nossos maridos, esposas, filhos, os parentes diversos, um momento para falarmos sobre Jesus, para estudarmos Jesus, os seus feitos, os seus atos, as suas palavras. Nós estamos promovendo diversas melhorias, possibilidades, facilidades no processo evolutivo desses nossos entes queridos. No culto do Evangelho no Lar, nós temos a oportunidade, por exemplo, de estudar não só o Evangelho, mas também a própria doutrina espírita. Claro que muitos de nós fomos autodidatas, muitos de nós agora que estão nos assistindo, tiveram a oportunidade de estudar dentro da sua própria casa, tiveram acesso à doutrina espírita, aos livros de Kardec, estudaram o Evangelho, o Livro dos Espíritos, as obras complementares, tiveram em casa a sua oportunidade de estudo, de conhecimento. Outros já tiveram essa oportunidade dentro dos diversos centros espíritas, nas suas atividades de estudo, de palestras. Temos, por exemplo, o EJO, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o EAD, o estudo mais aprofundado. Nós temos a própria evangelização, tanto na infância quanto na juventude, que lá são momentos grandiosos, nobres, onde nós aprendemos um pouco, não só da nossa doutrina, mas do nosso Cristo, do bem, do amor ao próximo. E que oportunidade maravilhosa de trazermos isso para o nosso lar, lá no ambiente doméstico. Podemos, com esse exercício, conhecer um pouco mais da história do Cristo, mas principalmente este ato de falarmos de Jesus com os nossos familiares, os nossos entes queridos, no nosso lar, ele traz profundas melhorias na vibração do nosso próprio ambiente. Ele limpa o nosso ambiente, ele se torna um ponto de luz, de referência. Os espíritos amigos nos dizem que os lares que têm o hábito de realizar o culto do Evangelho no Lar são lares iluminados, muitas das vezes que são enxergados, detectados à distância por aquelas almas que querem se aproximar do bom, do bem. E também nos protegem, porque essa luz, essa vibração boa, de alta qualidade, elevada, protege o nosso lar e os nossos entes daquela aproximação daqueles companheirinhos mais ignorantes, ainda que permeiam no campo das energias mais pesadas, que estão errando mais do que acertando. O culto no lar, ele nos traz esse benefício, nos dando instruções fortes, morais, porque a base dele é exatamente o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho do Cristo,
que nós, espíritas, vamos abordar com a luz do espiritismo. Mas é este ensinamento moral que vai nos dar forças para nos transformarmos em pessoas melhores, seres melhores, e não só dentro do nosso lar, também fora dele. É com base desse diálogo fraterno, franco, acessível, junto aos nossos entes queridos, que nós vamos estar plantando sementinhas que irão brotar a boa moral, o bem. E teremos a certeza que esses nossos entes queridos, e até nós mesmos, teremos mais forças, estaremos mais protegidos e mais habilitados para enfrentar as grandes dificuldades que podem ocorrer dentro do nosso próprio lar, como fora dele, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de estudo, no nosso caminho de ir e vir, com as nossas amizades. Estas bases que o Cristo nos trouxe, e há muito, como espíritos eternos que somos, estamos tentando cada vez mais absorvê-las e colocá-las em práticas. É com este exercício presente, constante, de falar do Cristo, de entender Cristo, que vamos conseguir absorver esse entendimento, colocar dentro do nosso coração e, principalmente, o mais importante, externalizá-lo, colocar o Cristo para fora por meio das nossas atitudes, das nossas palavras, dos nossos atos, pensamentos, dos nossos exemplos. Um lar onde exista o culto do Evangelho do lar de forma regular é um lar que tem uma assistência muito especial dos espíritos amigos. É a oportunidade de encarnarmos dentro de um ambiente dentro de um ambiente onde a preocupação com Cristo, com o bom, com o belo, com o certo, nos facilita muito essa trajetória evolutiva. Por isso, meus queridos amigos, o culto do Evangelho no lar é uma das ações mais importantes que nós, pais, mães, responsáveis, como a própria questão número 208 do Livro dos Espíritos nos traz, temos a missão, é uma tarefa. Vamos protegê-los, vamos orientá-los, vamos nos exercitar para que o Cristo viva em nós. Nós vamos tratar exatamente de uma possibilidade, de uma forma, de como podemos realizar o culto do Evangelho em nosso lar, de uma forma bem tranquila, bem simples. Na verdade, é um modelo proposto. Claro, cada família pode adaptá-lo de acordo com a sua real necessidade. Mas agora, primeiramente, para termos um culto do Evangelho no lar eficiente, nós precisamos que os nossos familiares participem. E para isso, nós temos que acordar entre si um melhor dia e um melhor horário para a sua realização. O Evangelho no lar, ele preferencialmente pode ser realizado uma vez por semana. Tem muitas famílias, muitos lares, onde o culto do Evangelho é realizado em vários dias. Mas se nós conseguirmos um dia na semana, um horário mais favorável a todos, um consenso, nós vamos ampliar enormemente o sucesso da realização desse culto do Evangelho no lar. A primeira coisa que nós devemos fazer, então, é combinar. Vamos chamar os nossos familiares, nossos filhos, marido, esposa, todos aqueles que realmente querem participar deste culto do Evangelho, vamos combinar um melhor horário. Combinamos o dia e a hora. Todo mundo tem um conhecimento, vamos nos preparar para ele. Se o dia é, por exemplo, uma segunda-feira, o horário, por exemplo, às 8h30, vamos tentar colocar a cultura em todos, que se aproximando do horário, vamos começar já a buscar uma harmonização, tranquilizar as nossas almas. Alguns têm o hábito de, para melhorar o ambiente vibracional, colocar uma música agradável, desligar a televisão, parar um pouco com as atividades diárias, muitas das vezes corridas, e começar a se concentrar, falar de coisas mais tranquilas. Muitos fazem até leituras prévias, isoladamente ou em grupo, mas vamos nos preparar para esse momento, até mesmo porque, quando nós adquirimos o hábito daquele dia, daquele horário, estarmos ali presentes para falar de Cristo, a espiritualidade amiga também se organiza para estar lá conosco. Então, naquele horário, naquele dia, combinados, eles nos visitarão
participarão do culto do Evangelho no lar. Por isso que é fundamental que eles encontrem um ambiente já propício, adequado, vibracionalmente mais preparado para aquele nobre evento que irá acontecer. Podemos realizar o culto do Evangelho no lar numa mesa. Sentamos ao redor dela, ou podemos num conjunto de cadeiras e sofás, depende muito da realidade do lar de cada um. Mas vamos escolher um ambiente que possamos olhar um para o outro, possamos pegar um livro indicado, claro, sempre será o nosso Evangelho segundo o Espiritismo como um livro eixo para os nossos estudos, possamos manuseá-lo, trabalhá-lo sem dificuldade. Vamos sentar à mesa, escolher um livro, podemos fazer uma leitura preparatória, tantos livros da nossa codificação que podem ser utilizados, Caminho de Luz, Pão Nosso, tantos outros, Jesus no Lar. Podemos fazer leituras breves, rápidas, para nos preparar para o início das nossas atividades. Realizamos, então, a prece inicial, a prece de abertura, prece simples, singela, de coração. Precisamos lembrar, mas com muita clareza, que estamos no nosso ambiente mais íntimo. São as pessoas queridas do nosso dia a dia. Nós não precisamos nos preocupar com palavras difíceis, com preces longas. Nós não precisamos demonstrar conhecimento. Esse não é o objetivo. Nós precisamos tocar o nosso coração. Nós precisamos envolver aquelas pessoas amadas que estão ali vivendo e convivendo conosco nesse processo evolutivo, no nosso lar, no nosso ambiente talvez mais sagrado de nossas vidas. Realizamos uma prece de abertura. Podemos pegar o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Alguns, principalmente os espíritas já mais acostumados, habituados à realização do culto do Evangelho no lar, eles muitas das vezes, por já terem lido de capa a capa todo o Evangelho, eles podem até abrir aleatoriamente, mas nós indicamos como uma forma bem interessante de fazer a leitura sequenciada. Podemos pegar um caderninho e anotar a forma. Olha, hoje nós estamos lendo o capítulo tal, página tal, e assim vamos seguindo, porque nós vamos passando este conhecimento lógico, tal qual o próprio Kardec utilizou para codificar essa doutrina maravilhosa. Nós vamos aprendendo sobre a vida de Cristo de forma sistematizada. Terminamos a leitura, abrimos para os comentários. Nós podemos fazer o nosso próprio comentário, mas é muito importante que possamos estimular que cada componente possa comentar da sua forma que ele entendeu e, principalmente, que possamos trazer o ensinamento do dia lido para as nossas realidades do dia a dia, do trabalho, da escola, dos amigos, dos parentes, tentando materializar aquele ensinamento no nosso dia a dia. Depois que todos fizerem os seus próprios comentários, a sua forma de entender, porque é assim que ele vai absorver o Cristo para depois externalizar nos seus atos, nos seus pensamentos, nas suas palavras, no dia a dia. Ele precisa primeiro absorver, então tem que ser da forma deles. Vamos facilitando esse entendimento, essa forma. Depois que todos se manifestarem, podemos partir para os momentos de vibração. Vamos vibrar para o mundo, para os governantes, para os países que estão precisando muito. Fazemos aqueles momentos de vibração para o próximo, pedidos específicos para familiares queridos. E podemos finalizar o nosso culto do Evangelho no lar de uma forma muito simples, com uma prece. Uma prece voluntária, alguns componentes podem fazer uma prece de encerramento, ou até mesmo você que está conduzindo pode fazer essa prece de encerramento, lembrando da simplicidade. Este é o modelo mais simples de realização do culto do Evangelho no lar. Algumas pessoas têm o hábito de separar um copo com água ou uma jarra com água e durante o processo, durante a realização do culto do Evangelho do lar, principalmente na parte de vibração e na prece de encerramento, nós pedimos que aquela água seja fluidificada e que todos, após o término do culto da realização do Evangelho no lar, possa beber e fazer um bom uso dos fluidos ali depositados pela espiritualidade amiga, que veio, que compareceu, que nos intuiu, que aprendeu também com todos nós. Como nós podemos ver, a realização do culto do Evangelho no lar é algo muito simples,
e pode ser muito bem E adaptado. outras pessoas me perguntam, mas tem que ser só lendo o Evangelho segundo o Espiritismo? Claro que não. A ideia é ter um dia, olha o nome, Evangelho no Lar. Não é culto do Evangelho segundo o Espiritismo no lar, é culto do Evangelho. O que é o Evangelho? São os ensinos de Jesus. Onde estão os ensinos de Jesus? No Novo Testamento. Então você pode pegar uma Bíblia qualquer, por exemplo, aqui o Novo Testamento bem pequenininho, tem Bíblias maiores, porque na verdade esse é só o Novo Testamento. A maioria das Bíblias se compõe do Velho e do Novo. A gente sempre acha bom começar no Novo, que são onde começam os ensinos de Jesus. E se você tem na sua família pessoas de outras religiões, como fazer? Muito simples. Chame-as para fazer esse culto. Você pode dar o nome que você quiser. O culto do Evangelho no Lar pode ter, por exemplo, o nome de estudo bíblico. Então, como você faz? A cada semana, sempre no mesmo dia, no mesmo horário. Isso é importante, porque você marca um encontro com a espiritualidade maior. Eles sabem que naquele dia, naquela hora, será o culto do Evangelho. Então, se você tem pessoas de outras religiões, chame-as todas para fazer com você. Comece. Leia o Novo Testamento. Vá lá, primeiro Evangelho, Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. Comece. E a cada semana vocês vão lendo em ordem o Novo Testamento. Então comece lendo os 28 capítulos do Evangelho segundo Mateus, depois vão para Marcos, depois Lucas, depois João, depois Atos dos Apóstolos. Façam isso, vai demandar tempo, né? Então são muitos versículos a serem lidos. Então pode ser feito sozinho, pode ser feito com a família, pode ser feito com pessoas das outras religiões. Não precisa ser com o Evangelho segundo o Espiritismo. O importante é o quê? Falar sobre Jesus. Essa é a questão. Então, junte, agregue as pessoas da sua família. Se você tem criança, quem sabe você não busca uma história infantil sobre Jesus e leia para ela também. Se não se força a ninguém a fazer, né? A pessoa não quer. Às vezes, é um adolescente, já tem um pouco mais de entendimento, fala, não, filho, filha, leva 5 minutos. Você pode ficar aqui 5 minutos conosco. E ajude, porque vai ajudá-lo na educação dele. E uma das nossas obrigações é educar os nossos filhos moralmente. O Robson faz uma pergunta que não está no nosso tema, mas nós vamos responder rapidamente. A minha dúvida é, se fizermos o Evangelho sozinhos, devemos fazer em voz alta ou podemos apenas ler e refletir com o pensamento? Podem ser das duas maneiras. Nós aconselhamos, quando possível, que as pessoas que estiverem em casa façam-no, mesmo que sozinhas, lendo em voz alta, mas suficientemente baixa para ninguém achar lá fora que tem um maluco dentro de casa. E por que isto? Porque existem determinadas entidades que não têm capacidade de ler pensamentos ainda. Elas estão ainda num nível de vibração que não permite um acesso à emissão mental da pessoa que está lendo. Por isso, facilita para eles escutar quando alguém está lendo o Evangelho. Para evitar que os espíritos tenham que fazer projeções, fazer telas fluídicas, fazer coisas que a simples fala facilitaria. Não que se a pessoa não falar com a voz alta, os coitadinhos vão ficar na ignorância. Não, os espíritos utilizarão outros meios. Talvez utilizarão métodos de plasticizar o pensamento da pessoa que está lendo em telas para todos escutarem. Tudo bem. Nós tivemos notícia, por exemplo, quando fomos à Grécia fazer o primeiro tratamento, que aquilo que nós estávamos falando para o público, que estava sendo traduzido por uma irmã, na hora, para os gregos, no mundo espiritual havia uma estrutura de telas que tudo aquilo que estava sendo falado estava sendo passado em todas as línguas daqueles espíritos que haviam sido trazidos ali de diversas nacionalidades para ouvirem o que estava sendo dito. Armênios, turcos, outros países da Albânia, que tinham línguas diferentes, que não compreendiam, também estavam sendo atendidos naquele momento. E assim, nós estávamos falando, mas como a língua era diferente,
Havia esse sistema. Agora, se você está em casa, você vai fazer o evangelho. Não custa você falar baixinho, mas ajudar os espíritos e os trabalhadores do mundo invisível a não terem tanto trabalho para fazer com que essas entidades escutem. Enquanto estamos falando aqui, há muitos espíritos escutando. As transmissões da TV Alvorada Espírita, da Rádio Alvorada Espírita, elas são ouvidas pelos espíritos em muitos lugares. Existem pessoas que nos contam, olha, eu saio de casa, vou trabalhar, mas eu deixo ligado o rádio, o computador. Ele fica falando o dia inteiro lá sozinho. Sozinho não, porque deve estar sim de gente escutando. E é verdade. Espíritos que precisam ouvir são levados às vezes àqueles lugares onde essa mensagem está sendo passada. Porque a diferença entre eles e nós é apenas a matéria. Eles continuam a ser inteligentes, continuam necessitando de consolo, necessitando de entendimento. E às vezes o que o computador está falando para eles é suficiente para iluminá-los. Por isso, Robson, não há problema se você fizer só com o pensamento. Mas para otimizar a sua participação, eu faria assim, de uma voz alta, modulada, num tom adequado para o ambiente onde você está. Tá? Você não precisa converter o vizinho. Você sabe que ele é evangélico, então você vai ficar falando do evangelho, espiritismo, bem alto para ele ouvir. Não é esse o objetivo. É para que aqueles amigos invisíveis também participem com você. Tá bom? Opa, tá quase na hora do evangelho. Quer saber? Eu vou fazer o evangelho sozinho. Você por aqui. Eu sempre venho. O evangelho nessa casa é sempre pontual. Não perco uma semana. Sempre aprendemos muito com esse irmão. Ai, que ótimo. Nem todos da nossa casa desejam participar do culto do Evangelho do Lar. Muitas das vezes, no nosso lar, apenas um é espírita, ou poucos o são, ou às vezes até mesmo temos pessoas que são antipáticas à própria ideia de se falar de Cristo. Claro que nós não devemos violentar consciências. Não, esta não é a ideia. Nós podemos fazer sozinhos, inclusive. O culto do Evangelho no Lar pode ser feito por apenas uma pessoa. Para isso nós temos que nos adaptar, é claro. Primeiramente, escolher um local mais adequado, que a gente possa fazer a nossa prece, a nossa leitura. Podemos fazer a leitura até mesmo em voz alta, para poder facilitar o entendimento e a percepção dos espíritos amigos, muitas das vezes que estão ali presentes, mas nós devemos sempre respeitar e convidá-los a participar. É muito comum também, nós recebemos visitas exatamente naquele dia que nós selecionamos, exatamente naquele horário específico, nos chega uma visita de surpresa em nosso lar. O que vamos fazer? Vamos convidá-lo a participar. Vamos convidá-lo sem agredir, sem impor, e dizer qual é o objetivo desse culto do Evangelho no Lar. Falar que naquele momento a família se reúne para discutir e falar sobre o Cristo. Claro que uma família espírita vai tratar o estudo do Evangelho à luz do Espiritismo. Podemos trazer ideias, mas muitas das vezes as nossas ideias podem agredir a consciência de alguém. Podemos conduzir naquele dia específico uma forma mais tranquila aquele tema, para que não possa gerar nenhum tipo de desconforto. Porque Jesus, o Evangelho, ele existe antes da própria doutrina espírita. E o Cristo, ele é de todas as religiões. O Cristo é daqueles até mesmo que não acreditam nele. Então podemos falar das morais cristãs, do exemplo do Cristo, sem ofender. Podemos adaptar aquele culto do Evangelho no Lar naquele dia, para que eles possam participar. Outro desafio muito interessante é muitas das vezes nós temos muitas crianças, até mesmo de idades ainda são muito pequenos, muito novos, e fica difícil até de pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, lermos tal qual ali está escrito e tentar explicar de uma forma complexa. Para eles não vão captar. Então nós precisamos aprender a adaptar, e podemos adaptar de muitas formas. Podemos utilizar outros livros, livrinhos de história. A Federação Espírita Brasileira é vasta em livros de crianças que trazem um cunho moral muito elevado. Podemos contar aquela historinha e tirar
daquela história o fundo moral. Podemos colocar papéis, canetinhas, giz de cera e pedir que eles desenhem. Olha, faça um desenho aí da caridade. O que você acha bonito? O que você acha errado? O que nós podemos fazer para ajudar o mundo? E assim nós vamos trazendo esse entendimento do Cristo, essa sementinha que está plantada, está sendo plantada, muitas vezes começou a germinar para aquela criança. Nós podemos adaptar de muitas e muitas formas e devemos fazer isso. Nós não podemos ficar estanques, eleger apenas um modo de fazer o nosso culto do Evangelho do Lar e querer impor isto a todos, porque isso não funciona. Muitas das vezes nós temos que mudar a forma do nosso culto do Evangelho no Lar com o tempo, porque as pessoas ali estão cada vez mais amadurecidas ou passando por dificuldades muito grandes existenciais, questionando até mesmo a existência de um Deus. Nós devemos sempre ter em mente que o objetivo é apresentar o Cristo, e o Cristo é a materialização da caridade, da benevolência, da indulgência, do perdão. O culto do Evangelho no Lar é um momento de crescimento, não é um momento de conversão, não é um momento de imposição. É de falar do Evangelho, de entendê-lo, para que possamos todos nós absorver e exercitá-lo. Que é a prática desses ensinamentos que vai nos tornar almas melhores, espíritos melhores. Mas voltando ainda à participação de crianças, é muito comum que crianças, ao sentarem na mesa conosco, e quando nós começamos a falar do Cristo, ou ler alguma passagem, as crianças adormecem. Nós devemos acordá-la? Não. Muitas das vezes, é até bom que ela esteja ali dormindo, porque no mínimo está sendo beneficiada pelos fluidos benéficos ali presentes. Mas podemos prepará-la melhor para o culto do lar naquele dia. Podemos deixá-la dormir um pouco antes, podemos ir conversando durante a semana sobre a importância daquele momento, que ela deve estar um pouco mais atenta e aos poucos conquistar esse interesse. O culto do Evangelho no lar precisa ser interessante também para elas, só fica enfadonho. Muitas das vezes a gente acha que o culto do Evangelho no lar está muito interessante, mas está só interessante para a gente, não está para todos eles. Então devemos tornar cada vez mais o Evangelho mais acessível, Cristo mais acessível a todos. E podemos inovar muito, adaptar, conhecer as necessidades e os interesses de cada um e colocar em prática. Lembre-se, onde existe o culto do Evangelho no lar, as pessoas são diferentes, o ambiente é diferente, diversas possibilidades de melhoria interna da nossa reforma íntima surgem e se ampliam as possibilidades de sucesso. Vamos nos esforçar a desenvolver, aplicar, realizar o culto do Evangelho no lar, para que assim possamos ser exemplos, não só no nosso ambiente doméstico, mas no mundo. Exemplos do Cristo, trabalhadores da seara do Mestre.